Bom dia, matriarcado. Esperando o pessoal chegar, porque essa live é completamente surpresa. Eu não ia fazer live hoje, mas eu preciso falar, porque senão eu vou ficar maluca. Já tá todo mundo meio maluco, né? Então, vamos falar. Esperando o pessoal chegar. Ontem realmente eu não tinha a menor condição de fazer live. Essa fumaça me afetou e principalmente o psicológico estava afetado, né? Então o corpo ficou aberto, ficou exposto. Eu tô muito revoltada com tudo que está acontecendo. Eu tô muito revoltada com a atitude que o governo está tendo diante disso, com a falta de atitude, na verdade. Então, se você ama mais o governo Lula do que você ama a floresta e os povos originários, você vai passar mal na minha live. É melhor você se retirar. Esperando a galera chegar. Eu esqueci até de pegar as cartas, vocês acreditam? Vou ter que ir lá pegar as cartas, cara. Vamos lá. É realmente muito revoltante tudo que tá rolando. Mas esse jogo, ele não fala só sobre a dimensão da revolta, né? Ele fala sobre a importância da união diante do que tá rolando. Então é pra gente não travar só na guerra. Não é só pra armar. É pra encontrar também o ponto de conciliação, de desarme. Por isso o título do tarô da semana é Desarme. É só quando a gente conseguir se reconhecer uns nos outros, quando a gente conseguir entender que a gente não é algo à parte da natureza, que a coisa vai pra frente. Enquanto a gente não enxergar isso, enquanto a gente ficar só no conflito, na revolta, brigando consigo, brigando com o cotidiano, puto porque tá um calor de 45 graus e você tem que trabalhar do mesmo jeito, e não entender o que tá por trás disso, a gente não vai ter solução. O título do tarô da semana seria Arme e Desarme. Mas ele acabou sendo só desarme porque tem cartas aqui que são maiores do que eu sou capaz de compreendê-las no momento. É um jogo que contém 2 cartas de fogo, que são cartas belicosas. Esse 7 de paus, que é o porquê do jogo, ele já tinha saído quando o processo eleitoral começou. Quando a campanha eleitoral começou, essa carta já tinha saído. E essa carta veio para dizer: estamos em guerra. Estamos em guerra. Não tenha a ilusão de que o agronegócio não vai ser o que ele realmente é, que a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada da Bíblia não serão o que realmente elas são. É para a gente entender que a gente está no meio de uma batalha mesmo. Para quem não consegue entender muito bem se esses incêndios são criminosos ou não, eles são criminosos por diferentes motivos. Em primeiro lugar, esse período realmente, ele é um período de seca. Ele é um período que tende à seca dentro do nosso clima, né, do que a gente entendia enquanto clima. Mas é o período também que o agronegócio se aproveita disso e queima terras. Existe na Espanha, em alguns lugares da Europa, existe uma lei que proíbe o comércio de terras que foram incendiadas. Se isso existisse aqui, essa palhaçada acabaria rapidinho. Acontece que nós não temos políticas ambientais eficazes, porque a pauta ambiental não é de ninguém. Tanto que o governo Lula está ciente, através de relatórios do Dino e da Marina, desde o início do ano, que esse ano seria um ano de seca, um ano de
floresta incendiada, de floresta queimada. O que ele fez diante disso? Porra nenhuma. Então não vem me fazer cerimônia de manto tupinambá no dia que o Xingu pegou fogo. Fala sobre isso, tenha cu de falar sobre isso. Eles não querem confrontar o agronegócio. Não vão confrontar. Essa porra dessa visão de que tem que ter a política mais conciliadora possível. Não dá, cara. A gente está em guerra. Eu não tenho que dar a mão pro agronegócio. Eu tenho que dar a mão para os povos originários agora. É para eles que a gente tem que dar a mão. Então, na boa, eu não consigo entender cerimônia para receber manto tupinambá diante de 76% das florestas da América Latina queimadas no Brasil. Só no Brasil. Eu não consigo entender por que ignorou relatórios do Dino e da Marina falando, dando um alerta sobre esse ano ser um ano em que isso aconteceria e não ter destinado mais verbas para as políticas ambientais. Eu não consigo entender. Para mim, é hipocrisia, é recorrer ao mesmo gesto simbólico vazio de sempre. Na concepção dos povos originários, receber esse manto tupinambá também é receber um alento, né? Uma misericórdia divina, porque está sendo resgatado um instrumento de poder que foi roubado da gente e que ficou roubado, foi usurpado da gente por séculos. Eu espero que dentro dessa cosmovisão eles estejam recebendo o sinal deles de que eles não estão sozinhos. Mas eu acho que tão importante quanto isso é se posicionar publicamente confrontando o agronegócio. Não vai confrontar o agronegócio? Vão continuar guardando silêncio? É isso mesmo? Então é isso. Se você veio assistir minha live e você ama mais o governo Lula do que você ama os povos originários, você vai passar mal. Porque eu tô muito revoltada. Eu tive uma crise respiratória que durou 12 horas, ininterruptas. Durante esse tempo, tudo de ruim que vocês podem imaginar passou pela minha cabeça. A respeito de descrença na vida, no sistema, no porquê que a gente está aqui, no porquê que a gente se reproduz. Mas eu tô aqui hoje porque pensar assim é ser frouxa. É ser frouxa. Os povos originários estão resistindo aí, ó. 500 e tantos anos de destruição. Então eu tô aqui não porque eu tô bem. Eu tô aqui apesar de estar mal. Eu preciso falar. Eu preciso falar para a pessoa que vai pegar daqui a pouco um ônibus e trabalhar fingindo que tá tudo bem. Eu preciso falar para mulheres que estão preparando, arrumando seus filhos para irem para a escola e fingir que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então vamos conversar sobre não tá tudo bem. Não é? Nesses momentos assim, que eu acho que o jogo vai ser só horroroso, ele me surpreende. E ele é metade horror e metade esperança. Ele diz que a gente tem que tentar enxergar para além do horror. E para mim, transmitir essa mensagem é um desafio. Porque eu só quero quebrar tudo. Vai ter seca, vai ter fome. Os rios estão secando, vai faltar alimento. Preparem-se para as inundações, porque a maior floresta do mundo, a maior fonte de
de oxigênio do mundo virou a maior fonte de gás carbônico do mundo também. Então vai rolar degelo, vai ter cidades engolidas, a destruição que estava prevista para acontecer em não sei quantos anos aconteceu toda ao longo do mês de agosto e início de setembro. Então vai ser um inferno. O inferno está só começando. O que a gente faz diante disso tudo, Maria Gabriela? O problema é que a gente está sempre desorganizado politicamente, né? E achando que não tem o que fazer. A gente se sente muito impotente. A gente não conseguiu entender ainda a nossa força. A gente não teve força suficiente para botar o Lula no poder. O que a gente não tem para confrontar o governo Lula e exigir que seja decretado estado de calamidade pública? Que não é menos do que isso. Só pode ser menos do que isso na cabeça de quem se pensa em separado da floresta. Eu amanheci com um amigo me perguntando, que ele faz parte de uns grupos de discussões espirituais, o que eu achava dessa fumaça, se ela estava afetando o plano astral. É o tipo de pergunta que você nunca faria para um Krenak. Você nunca faria essa pergunta para um Guarani. Você nunca faria essa pergunta para um Iorubá. Então por que eu, que sou de uma religião que vem de povos originários, vou te responder essa pergunta de maneira satisfatória, te dizendo o que você quer ouvir? Não interessa. A resposta é que simplesmente não interessa. Se a fumaça está afetando o plano espiritual. É tipo você enxergar tudo o que está acontecendo e você só vê a fumaça. Você não vê a destruição da floresta, cara. Você não vê que rio está pegando fogo, os rios estão secando. Tem onça morrendo, tá ligado? Os animais estão desesperados. Vai faltar alimento. Populações ribeirinhas já estão se fudendo para ter água para consumo próprio, para lavar sua roupa, para existir. Então, simplesmente não importa se essa fumaça está afetando o plano espiritual ou não. A gente não tem que se pensar em separado da natureza. Isso está muito errado. Está muito errado na nossa visão. E aí se explica por que a gente tem duas deusas de defesa da floresta como deusas do ano. A gente tem Pachamama. E a gente tem vilas. As vilas, elas são entidades da mitologia eslava. E elas assumem formas assustadoras para afugentar o ser humano que entrou na floresta como predador. Então elas afugentam madeireiros, mineradores, caçadores. Vocês sabiam que a mineração é uma das atividades mais destrutivas para o meio ambiente? Então, quando você bater o olho naquela ametista, naquela drusa maravilhosa de ametista, quando você bater o olho na obra das moças que fazem artesanato, fazem joias, você bater o olho ali, eu também amo, tá? Eu amo. Eu não compro mais nada, mas eu tenho coisas de um período em que eu não tinha essa consciência e eu comprei. Eu não compro mais nada de cristais. Tudo isso foi obtido a partir, muito provavelmente, de garimpo ilegal. A destruição do meio ambiente assim, pela mineração é assustadora. Então eu não consumo mais certas coisas, porque eu sei que elas provêm disso. O mesmo garimpeiro que compra garotas Yanomami para estuprar. Então, o que eu tenho para dizer diante dessa devastação toda que vai fazer você sair da minha live melhor?
que eu tenho para te dizer é que, desmobilizados, nós somos inúteis. Nós seremos devastados mesmo. A gente precisa dar as mãos. É real. A gente tem que ir para a rua. Hoje vai ter um ato aqui no centro do Rio de Janeiro. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que falar disso em toda parte, em todo lugar. Você tem que ocupar o espaço que você já ocupa no mundo falando sobre isso. Você tem que ocupar suas redes falando sobre isso. Você tem que levar esse tema para o seu trabalho. Você tem que falar sobre isso com as pessoas que estão no transporte coletivo junto com você. Então essa possivelmente será uma live impopular. O manto tupinambá está no nosso jogo, né? O 9 de ouros, que está no topo do jogo, é uma carta que fala sobre uma pessoa vestindo um manto dourado, que é um reconhecimento de muitos anos de trabalho dela. É um manto que fala sobre a autossatisfação de quem chegou a um certo lugar de si mesmo e sente muito orgulho de si. Então é um resgate de um orgulho para os povos originários? Sim. É um ato simbólico importante? Sim, não deveria ser negligenciado. Deveria ter um ato simbólico. Só que não deveria ter só o ato simbólico. Porque só o ato simbólico é uma hipocrisia, cara. Só o ato simbólico sem haver um pronunciamento oficial. Eu estou destinando tanto de verbas públicas, estou tirando do orçamento isso, aquilo ali, para destinar para políticas ambientais. A gente está endurecendo a legislação, né, a Marina pediu isso, né, para endurecer a legislação e equiparar ao narcotráfico quem incendeia terras como um crime de ecocídio. O problema é que ela tá sozinha nessa, cara. Ela tá sozinha nessa parada. O governo Lula deixou a Marina de frente. E aí? Ela deveria receber todo o apoio do mundo, de todos os ministros, de todo o governo, para cumprir o trabalho dela. É isso que deveria estar acontecendo. No sim do tarô da semana a gente tem o arcano do louco. E o arcano do louco é um ambiente insano mesmo. Porque assim, começa com a gente vendo as notícias e a nossa saúde mental sendo abalada. Você pode não ter sentido ainda fisicamente os efeitos da fumaça, como eu senti. Eu senti no corpo. Eu já venho investigando há um tempo, assim, os problemas respiratórios, né? Tava com suspeita de asma, vou ter que fazer alguns exames. Não tenho plano de saúde, então dependo mesmo do SUS. Eu tenho imenso respeito e gratidão pelo SUS. Só que eu recebi 2 diagnósticos errados. A primeira vez que eu passei uma noite inteira com crise respiratória, eu fui ao médico depois e as médicas disseram que eu estava com crise de pânico. Me deram um vidro de clonazepam, trouxe para casa, assim. Fácil, né? Fácil conseguir um clonazepam. Depois eu fui investigar uma outra alergia na pele. E na mesma noite eu tinha passado mal com crise respiratória. Então eu cheguei, uma UPA, o médico nem olhou a alergia direito, ele nem olhou para minha pele, assim. E quando eu pedi para ser atendida também em função da crise respiratória, pela qual eu sofri a noite inteira, ele falou: não posso te atender com isso agora. Sabe por quê? Você não tá passando mal agora. Aqui é só emergência. Eu falei: mas eu venho de uma noite inteira passando mal disso. Eu só no momento em que eu consegui me sentir um pouco melhor para vir buscar ajuda médica.
Ele falou, não posso fazer nada por você. E aí eu, que sou uma pessoa que já sofri abusos médicos, olho para tudo isso e já tenho uma questão mesmo com cuidado, porque as pessoas não cuidam umas das outras, né? O cuidado, ele é quase que integralmente responsabilidade das mulheres no nosso sistema. O cuidado das mulheres é explorado e é isso. O cuidado é uma grande questão para mim. Só reafirma que eu sou sozinha no mundo, que ninguém cuida de mim, que então eu vou para esses lugares bizarros em que a existência não faz sentido quando eu me deparo com essas situações. Por exemplo, com a violência médica, que a negligência é uma violência. Aí ontem, depois de passar mal a noite inteira com crise respiratória, achar que eu ia morrer, olhar para os meus gatos assim, meus gatos vendo meu sofrimento, eles ficam olhando assim e chegam perto para eu tentar entender por que você está sofrendo, o que está acontecendo. Dá uma dor. E aí eu joguei carta para saber qual unidade de saúde eu deveria procurar. Se eu deveria ir de novo à clínica da família, que me deu o diagnóstico errado, mas é o lugar que me atende pela região onde eu moro. Se eu deveria ir para a UPA, que foi onde eu fui negligente comigo por ser uma emergência, que apesar de tudo é uma das UPAs mais importantes do Rio de Janeiro, mas que já foi premiada e tal. Ou se eu deveria ir a um posto que é do meu bairro, mas que não atende essa rua aqui especialmente, e correr o risco de ser atendida lá. Tudo indicava que eu deveria ir até essa terceira opção. Então eu fui. E o jogo saiu falando que, olha, uma mulher vai te ajudar. Fui atendida por uma médica que pegou meu caso. Na verdade, cheguei lá passando mal. Um cara, né, que faz a triagem me recebeu e já imediatamente, olha que carinho, cara. Direto ele foi falar com a médica para perguntar se alguém poderia me atender. A médica me atendeu, ela foi extremamente atenciosa comigo. Eu chorei com ela falando sobre essas coisas todas, sobre essas situações de diagnóstico errado, de negligência, falando que eu sou uma pessoa sozinha, que não posso contar com a minha família para nada, então isso dói muito. Cara, ela foi sensacional. Doutora Valesca, do posto de Santa Teresa, sensacional, é uma gaúcha, e me ensinou como é que usava a bombinha. A bombinha, eu estou descobrindo novas drogas, né? A bombinha é sensacional. Nossa, é uma parada que é efeito instantâneo, adorei. Estou descobrindo, Sol em Virgem está me fazendo descobrir novas drogas. O Sol em Virgem não é só sobre saúde, não é só sobre trabalho, ele também é sobre o meio ambiente. Ele é sobre a harmonia do ecossistema. É sobre a gente não se pensar em separado do ecossistema. Então, no sim do jogo, você pode ter sentido o que eu senti. O arcano do louco, ele afeta a nossa cabeça. Tanto porque ele está pedindo para a gente se desenquadrar, para que a gente consiga ter algum alívio, quanto porque ele vai falar sobre saúde mental, literalmente. Então a simbologia dele é a simbologia do caminhante do tarô. O arcano do louco, ele pode ser chamado de o arcano sem número, o arcano 0 ou o arcano 22. Porque na verdade ele é aquele que percorre toda a jornada do tarô. Ele pode estar lá no início e ele pode estar lá no final. Retórica do silêncio. Cara, adorei esse nome. Bom dia. Um abraço para Salvador também. Então, o louco é o cara que percorre todos os arcanos. Só que quando ele aparece, a gente está na condição do próprio caminhante.
A gente não está vivendo aqui um outro arcano, que não ele mesmo. E quem é esse cara, então? Ele é um cara que não está enquadrado no caminho, na jornada. Ele se desenquadrou de uma jornada que ele completou e ele está entrando numa outra jornada que ele ainda não faz a menor ideia do que seja. Mas ele ainda não está completamente comprometido com ela. Ele está com o pé, sempre com o pé, assim, como se ele fosse cair num abismo. Porque ele não faz ideia de para onde ele vai, onde essa jornada vai dar. Então o arcano do louco, ele nos confronta com um caminhante em nós e nos pergunta, e aí? E agora? O que você vai fazer da sua vida? E essa pergunta pode ser devastadora, mas ela também pode vir com o enriquecimento simbólico do tarô e nos dizer, agora tudo é possível. Agora você pode levar a sua vida para onde você quiser, porque você está diante de uma página em branco. Então o louco vai trazer para a gente a necessidade da gente se libertar. Você vai ter que encontrar aquilo que o seu arcano do louco está pedindo essa semana. Ele está pedindo para você se soltar um pouco, para você desamarrar, para você perceber que essa terra aqui é transitória mesmo. Então, vamos honrar um instante, vamos nos dar um pouquinho do que se representa pra gente saúde mental, alívio. O louco pode pedir pra gente recorrer a drogas lícitas ou ilícitas. Ele pode pedir pra você, apesar dessa insanidade toda, ir para uma festa. Ele pode pedir para você matar um dia de trabalho porque você não vai aguentar. Ele pode pedir para você dar uma transada. O que o arcano do louco está pedindo a você? No não do jogo, a gente tem um cara que é conhecido por matar o irmão. Ele não é só isso, mas ele matou o irmão acidentalmente. E ele ficou sendo reconhecido para o resto da vida por isso. O nome dele é Belerofonte, que significa o cara que matou o Belero, que o Belero é o nome do irmão dele. Então, eles eram novos, super jovens, guerreiros, e estavam treinando. Ele amava esse irmão. Mas ele matou o irmão sem querer, num acidente. E aí todo mundo passou a apontá-lo como o cara que viveu essa tragédia. Então ele sai pelo mundo como um cavaleiro desalmado, sem coração, não tem mais nada a perder. E ele se torna mesmo uma máquina de guerra. Ele passa a ser cavaleiro de um determinado rei que acolheu ele. Ele é um gato, a rainha fica apaixonada por ele. O rei, com medo de ser corno, fofocas da mitologia, manda ele trabalhar na corte do sogro. E o sogro, para tentar se livrar desse cara, né, e ajudar o genro, o corno, ele manda esse cavaleiro, Belerofonte, para cumprir várias batalhas impossíveis. A última batalha é realmente aquela que nenhum cavaleiro consegue vencer sozinho, que é matar um monstro, a Quimera, que é um monstro de 2 cabeças. Essa é a mistura de 2 animais, uma besta. E aí ele aparece aqui no não do jogo, a imagem dele parece muito com a de São Jorge, olha só. E isso é um baralho desenvolvido por mulheres norte-americanas, tá? Ou inglesas, estou em dúvida agora. Então, ele tá aqui com o seu cavalo alado, porque além de tudo, ele domou um cavalo dos deuses e tornou esse cavalo dele. Então ele é um cavaleiro que tem um cavalo com asas, Pégasus. Ele é o Ceia, é o meteoro de Pégasus. E ele está aqui vencendo a Quimera. Quando ele consegue vencer a Quimera, que é esse monstro, ele fica tão feliz
Agora você pensa, um cara infeliz a vida inteira. Tá todo mundo assim, né? Todo mundo tá infeliz. Ele foi infeliz a vida inteira porque ele ficou marcado pelo episódio de matar o irmão. E de repente ele experimenta uma felicidadezinha de quem venceu alguma coisa. Então ele pega o seu cavalo e ele sai voando para comemorar. Só que ele vai voando até o Monte Olimpo. Ele quer entrar no Monte Olimpo voando. E aí Zeus acha ele muito pretensioso. Ah não, esse cara venceu uma batalha e ele já tá achando que ele é um deus, que ele pode entrar aqui na minha casa. Então Zeus manda uma vespa para picar o traseiro do cavalo. E aí o cavalo dá um trote, dá um pinote e ele cai. Ele cai mesmo, queda livre. Só que a deusa Atena protege ele, ela gosta muito dele, ele é um dos protegidos dela. Então ela torna o chão macio para esse cara não morrer. Ele só cai, mas não morre. Por que o Cavaleiro de Paus está no não? Em primeiro lugar, não é toda a inconsequência do louco que é bem-vinda. A gente vai ter que encontrar o nível de libertação que o nosso arcano do louco está pedindo esses dias, porque a saúde mental de toda a população está prejudicada. Então o louco vai pedir algum ato de liberdade, de vamos nos desamarrar dessa merda toda. Vamos recuperar algum poder sobre nós, mas primeiro, para isso, é preciso ir para o descontrole. Então, esse cavaleiro no não, o não está dizendo não, também é inconsequência dele. Então a gente tem que ter o ato de libertação do arcano do louco sem ir para essa inconsequência feroz, destrutiva. O Cavaleiro de Paus também está no não, eu chamo ele de Cavaleiro de Foda-se, ele é um cavaleiro do elemento fogo. Nós temos 2 cartas de fogo que estão saindo essa semana no meio desses incêndios todos. Ele é um cavaleiro de fogo. E ele está no não também porque ele geralmente sai, e aí é uma leitura que eu trago da mitologia comparada. Não é uma leitura que essas autoras disseram, fizeram, tá? Porque eu leio os oráculos assim. Para além, o criador de um oráculo, a visão dele também é limitada sobre o oráculo. A gente também vai enxergar coisas que ele não enxergou, porque os símbolos são isso. Inclusive, primeiro surgem os oráculos e depois a gente entende. Depois a gente vai entender a universalidade do símbolo. Ele é muito mais do que a gente é capaz de ler naquele momento. Ele também é aquele que matou o irmão. Então ele costuma sair, por exemplo, quando ele vai falar do genocídio em Gaza. Então, se ele está saindo no não, a gente está dizendo não ao genocídio indígena, ao ecocídio das florestas. A gente está dizendo não a essa destruição do ser humano pelo ser humano. Aí vamos para o porquê. No porquê, a gente tem uma outra carta belicosa, que é o 7 de Paus, que saiu na semana em que as queimadas começaram a aparecer na mídia. Eu me lembro que foi uma quinta-feira, de quinta para sexta, foi na semana do show da manhã, né? Tanto que eu fui pro show da manhã já com a cabeça perturbada das queimadas. Que as notícias começaram a pipocar, a gente começou a saber, né? A mídia começou a falar. O 7 de Paus é uma carta belicosa, assim como o Cavaleiro de Paus. Só que o Cavaleiro de Paus é um vencedor, e aí ele tá no não também. Então a gente também não vai conseguir ter contato com as nossas vitórias, com o vencedor dentro da gente. Por quê? Essa carta veio para dizer que nós estamos em pleno conflito. Naquela semana,
Eu li que o 7 de paus, ele veio para declarar que nós estamos em guerra mesmo. O processo eleitoral no Brasil é guerra. É agronegócio querendo emplacar os seus candidatos, se aproveitando por ser sempre ali na virada, né? Do inverno para a primavera, a gente vota já na primavera. A gente vota no início da primavera, em outubro. Mas a gente pega esse período de final do inverno, que coincide com o período das secas, que coincide com o período em que, coincide não é uma coincidência, que o agronegócio aproveita para incendiar a terra mesmo, para desvalorizar as terras. E aí eu falei para vocês no início da live, nem todo mundo pôde acompanhar, de que em alguns países europeus existe uma lei que fala sobre a impossibilidade de vender terras que foram queimadas. E se isso existisse aqui, poderia ser uma saída para que isso pare de acontecer. Outras coisas vão acontecer, né? Porque eles encontram outras maneiras de burlar a lei. Mas no 7 de paus é a imagem de uma guerra mesmo. Nós temos 2 exércitos inimigos em conflito. Por que é que eles estão em guerra? Do que o naipe de paus dentro do tarô mitológico fala, vocês lembram? Ele é a jornada de Jasão e os argonautas. Jasão é o herói que não foi criado pela sua família, foi entregue para ser criado por um mestre, que é o centauro Quiron. Quando ele cresce, ele volta lá para pegar as terras que o tio usurpou da família dele. Mas quando ele chega lá, ele se depara com a necessidade de uma outra jornada. Ele recebe um chamado para buscar uma relíquia que pertence aos deuses. Essa relíquia é o velocino de ouro de Zeus. É a lã dourada do carneiro do signo de Áries, que é um símbolo de vitórias. Então ele constrói um barco, ele chama heróis de toda a Grécia, os companheiros de jornada dele, heróis muito qualificados, e eles vão nesse barco, né, numa jornada até essa ilha, para buscar essa relíquia. Quando eles chegam lá, a coisa não é fácil. A porrada está estancando. O rei da ilha, ele coloca diversas tarefas impossíveis para que esse herói não consiga colocar as mãos nesse manto dourado, nessa lã dourada do carneiro de Zeus, que Zeus veste. Aqui, ela aparece em outras cartas, por exemplo, no 6. Ela aparece vestindo Zeus na primeira carta, no Ás de paus. Zeus está vestindo esse manto. Deixa eu achar aqui a carta que representa isso. Então, eles vão buscar essa relíquia dos deuses. E quando eles chegam lá, eles têm que enfrentar várias batalhas. A última batalha é exatamente o 7 de paus, que é quando a porrada come mesmo. Olha aqui o Zeus vestindo a lã dourada do carneiro no Ás de paus. Então aqui eles estão com a mão nessa lã dourada, tá? Esse é o momento em que você briga já com o troféu nas mãos. Você briga por uma coisa que você já possui. Então é a imagem da competitividade, que nessa carta deve ser vivida de uma maneira consciente. A gente tem que disputar, ocupar bem os espaços que a gente já ocupa. A gente tem que cuidar daquilo que já é conquista nossa, que já está nas nossas mãos. A gente tem que lutar, por exemplo, pelo meio ambiente. Como é uma carta que fala, é uma imagem de guerra, o que ela está dizendo para a gente é que nós estamos em guerra. O nosso lado belicoso, mas também o nosso lado militante. O nosso lado que exerce uma determinada cidadania. O nosso lado que vai para as ruas. O nosso lado que cobra o governo Lula. Por que você não destinou verbas suficientes para o meio ambiente,
Se desde o início do ano, Flávio Dino e a Marina já tinham emitido pareceres dizendo que esse ano poderia ser devastador para o meio ambiente. Então, nosso lado que se mobiliza também é 7 de paus. Ele não é só uma mobilização individual nas nossas vidas para ocuparmos os nossos espaços, mas também vai se manifestar sim nas vidas de muitos de nós. Porque, infelizmente, o mercado não para. Infelizmente, a gente vai respirar fumaça tóxica, a gente vai ter a saúde mental prejudicada, como no Arcano do Louco, por tudo que está acontecendo pelas notícias, e a gente vai ter que se fuder de trabalhar do mesmo jeito, ninguém vai poder parar, porque o capitalismo é isso. Então, no 7 de paus é a consciência de que nós estamos dentro de um conflito. Ao mesmo tempo, a nossa dimensão vitoriosa está no não. A nossa dimensão que vence todas as batalhas está no não, que também é a dimensão que mata um igual. Porque o Belerofonte, ele se torna esse vencedor, esse guerreiro desalmado, que é uma máquina de guerra e vence todas as batalhas, porque ele saiu pelo mundo depois de matar o irmão acidentalmente. O nome dele representa aquele que matou o irmão, significa isso. Então, nós estamos dizendo não, ao mesmo tempo, a essa dimensão vitoriosa, dizendo, ó, ninguém ganha. E quem é que ganha, de fato, com a destruição do meio ambiente? Nem o agronegócio ganha, porque é suicídio. Nós estamos nos matando. Entendeu? No porquê, então, a gente tem um cenário de guerra. E as cartas de paus, elas são as cartas do elemento fogo. Esse cenário de guerra que sai aqui, ele é essa devastação pelo fogo. O 7 de paus está convocando o nosso lado guerreiro. Ele está dizendo para você que não adianta você ter o mesmo comportamento de sempre esperar resultados coletivos diferentes. Você vai ter que doar um pouco da sua dimensão conflituosa para esses conflitos que valem a pena. Você vai ter que ir para as ruas, cara. Você vai ter que falar insuportavelmente sobre isso com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, com quem estiver do seu lado no ônibus. Você vai ter que ocupar o espaço que você já ocupa, como eu estou fazendo aqui, apesar de 12 horas de crise respiratória que eu enfrentei, para você usar sua voz e falar para as pessoas sobre isso. Você vai ter que usar suas redes. É sobre isso que essa carta está dizendo. Então, a primeira sequência do jogo, ela é só devastação. Ela é caótica. Ela é insana. Ela está sendo puxada pelo Arcano do Louco. Quando a gente vai para a parte de cima do jogo, é um cenário completamente diferente. Olha que louco. É um jogo insano. Vamos lá. No topo do jogo, a gente tem duas cartas que são duas das mais bonitas de todos os naipes do tarô. O tarô, ele se divide em dois grupos de cartas, né? Ele tem um grupo de cartas que são os arcanos maiores, que é a jornada do louco, que começa lá no louco no 0, termina lá no louco do 22. E ele tem um outro grupo de cartas que são os naipes do baralho comum, onde a gente tem representados reinos ou os elementos da natureza. Então, quando a gente vai para o naipe de copas, a gente está falando, em primeiro lugar, sobre uma saída a partir das águas. A gente está falando sobre as águas. Isso pode ser um alento. No final de semana, chuvas podem se formar e chegar. Elas podem estar chegando aí segunda-feira. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto,
O naipe de copas é o naipe de corações. Ele pertence ao elemento água, mas ele também fala sobre as conexões entre as pessoas. Então é como se a gente entendesse que está num cenário de guerra e primeiro a gente brigasse muito sozinho, assim, com tudo. Você está profundamente estressado, com certeza. Se você está aqui assistindo uma live da Maria Gabriela Saldanha, você está familiarizada com os meus temas, obviamente você vai concordar comigo em uma série de coisas. Você tem afinidade com o meu modo de pensar e de apresentar os conteúdos. Se eu tô muito puta, tem grande chance de você tá puto também. Tá puta também. Né? Acontece que essa revolta, ela tem que se tornar produtiva. Ela tem que atingir seus objetivos. Ela tem que ser organizada. A gente tem que organizar a fúria. Então, quando a gente organiza a fúria, a gente encontra conexão. A gente tem que se aproximar dos nossos iguais. Quem tá puto junto com a gente vai ter que dar as mãos. A gente vai ter que tomar as ruas. Não vai ter outro jeito. Então, no topo do jogo, a gente tem 2 cartas de copas. Uma que dá o comando sobre as mãos que se atam. Os personagens estão de mãos dadas. O 10 de copas é a última carta da jornada de Eros e Psique. A heroína de copas é Psique. A heroína do amor, a alma humana, quando vai conhecer o amor, ela passa por todo um caminho, toda uma jornada até chegar lá. A união perfeita. O 10 de copas é um momento em que eles se casam. Ela é divinizada. É uma mortal que se torna divina pelos deuses, que reconhecem toda a jornada dela, transformam ela em deusa, para ela poder viver para sempre o seu amor. É o casamento, como eu digo, de final de novela. Essa carta saiu do lado do iniciozinho da jornada de Psique, que é o 2 de copas. Que é quando essa heroína, ela tá entregue como uma oferenda pelos próprios pais. Os pais acham estranho que essa garota não se case com ninguém. Ela é muito bonita. Os poetas reverenciam ela como se ela fosse a própria Afrodite. Então os pais levam ela pro oráculo para saber, o que está acontecendo. Por que a nossa filha, uma mulher grega, que só existe para o casamento, por que ela não está se casando? Nossa filha não é nem cidadã. Se ela não se casa, ela não é porra nenhuma. Então a gente tem que entender o que está acontecendo aí. Porque os poetas só querem homenageá-la, dizer que ela parece Afrodite, mas não querem se casar com ela. Um oráculo diz para os pais que essa garota deve se casar com Deus. Ela está prometida para um Deus. Ela não vai se casar mesmo com nenhum mortal. Portanto, meu amor, se você ainda não encontrou a pessoa da sua vida, é esperança. Né? Ela é o não existe homem para mim no Brasil. É isso que ela é. Então só existe homem para ela no Olimpo. Ela vai ter que ir para o Olimpo. Os pais entregam ela como uma oferenda. Ao mesmo tempo, Afrodite, né, dá aquele corte na novela, vamos para o núcleo Olimpo, para ver o que está acontecendo. O que está acontecendo no Olimpo? Afrodite está revoltada. O que tem uma asinha aí que se parece com ela e que está sendo homenageada pelos poetas. Poetas que homenageavam Afrodite, que faziam poemas reverenciando a deusa do amor, comparam ela à própria deusa do amor. Então Afrodite fica revoltada e quer eliminar essa rival. Será que ela quer eliminar realmente essa rival? Ou será que ela quer iniciar essa moça? Então, serve para gays também, tá? Serve para todo mundo. Mito vai se enquadrar em todo mundo. E não deixe ninguém te dizer que não se enquadra. A gente pode adaptar, pode ler sim. A gente está aqui para isso, para transformar essa leitura dos mitos, instrumentalizá-la para a nossa realidade, para a construção de dignidade para todas as pessoas, enriquecer simbolicamente todas as pessoas. Então, no 2 de copas, essa heroína, ela tem o seu primeiro encontro, do qual ela não está consciente, porque ela não pode ver o cara. Como
que acontece esse primeiro encontro? Afrodite manda o seu filho, Eros, flechar essa garota. Ele é o cupido. Então ele vai lá flechar essa garota para essa garota se apaixonar por qualquer um e sair do caminho de Afrodite. Ou não. Ou então Afrodite, que é o amor enquanto um sagrado, ela quer que essa moça seja iniciada. Mas é assim que a história deles começa, né? Então, ela manda o seu filho Eros flechar a garota. A flecha dele tem o poder de despertar nos mortais o amor de Afrodite. Ele é um veículo do amor da mãe. Só que quando ele chega lá, realmente, essa moça é a cara da mãe dele. Ele é o Édipo antes do Édipo. Essa moça, ela é belíssima. Então os pais entregaram ela igual uma oferenda. Ela me lembra muito, então, onde Oxum preparou a Iaô, como a galinha da Angola. A garota tá aqui, ó. Ele vê a garota e ele acha ela extraordinária. E pensa, meu Deus, eu não posso flechar essa moça e fazer ela se apaixonar por outro cara. Porque eu quero ela pra mim. Mas, ao mesmo tempo, dizem outras formas de contar esse mito, que ele acaba se acidentando na própria flecha. Ele se perfura. Então ele olha para ela e fudeu, provou do próprio veneno. A garota não consegue vê-lo, tá? Ele é um deus, ele aparece ali só em presença para ver a menina e flechá-la. Mas ele volta para casa desesperado. Cara, o que eu vou fazer? Ele encontra um amigão dele no caminho. O deus Zéfiro, que é o nosso pajem de espadas que não saiu aqui hoje, graças a Deus. Eu vou roubar essa mulher pra mim, né? Chorão, cara. Então, Zéfiro, que é o deus dos ventos, que também é um inconsequente, ele fala, o que tá acontecendo, meu amigo? Me apaixonei, cara, agora fudeu, não posso cumprir a ordem da minha mãe, não posso flechar essa garota e fazer ela se apaixonar por alguém, como é que eu vou fazer? E Zéfiro resolve o problema do amigo. Zéfiro manda uma lufada de vento na direção da garota, que a garota sai voando pelos ares. E aí ela cai dentro do reino de Eros, dentro do puxadinho dele no Olimpo, o puxadinho que ele construiu atrás da casa da sua mãe. E aí começa a jornada deles, a paixão deles. Esse é o primeiro encontro. Isso aqui é o casamento de final de novela. Isso aqui é os dar as mãos, estar conectado para sempre. Entender que a nossa conexão é para além da vida. É uma carta da realização afetiva. É uma carta da felicidade. E a felicidade não necessariamente tem que estar na realização afetiva, tá? É só uma imagem de felicidade que traz para você as riquezas afetivas. Sentir essa felicidade. E também é uma carta onde nós estamos protegidos espiritualmente, porque a heroína é divinizada. Ela aqui tem asas, igual a ele, ela está de igual para igual. Aqui é o iniciozinho do amor entre eles. Seria o equivalente ao primeiro encontro. É onde tudo começa. Então, como ressaltou aí a Báfica, né, ao citar a parada aqui que eu falei. Cadê? Peraí. Quando a gente organiza a fúria, a gente encontra a conexão. A primeira dimensão do jogo vai falar sobre a nossa fúria. Então, a partir do momento em que a gente para de só estar puto, sozinho, e o capitalismo também faz isso com a gente, as saídas são muito individuais, tá todo mundo puto e desmobilizado. A gente não se organizou ainda. A gente não tomou as ruas ainda. Mas se você for lá na publicação de Janja sobre o manto tupinambá, se você for lá na publicação de Lula, eles estão fodidos. O povo não tá dando perdão, não. O povo tá cobrando, cara. As pessoas estão revoltadas. Quase 80 pessoas morreram em São Paulo de crise respiratória por causa da fumaça tóxica. Eu queria muito que morresse, né, a galera do agronegócio. Queria que eles sentissem na pele, mas eles devem estar em Dubai.
onde o governo produz chuva artificial utilizando tecnologia. Não sei porque essa tecnologia não está sendo utilizada aqui, mas também, embora eu esteja falando tudo isso, que antes de ser cartomante, eu queria dedicar minha vida ao direito ambiental. Eu queria muito ser uma promotora de justiça, de tutela coletiva e trabalhar com o meio ambiente. Eu quis muito isso durante anos da minha vida. Eu venho de uma religião de povos originários. Eu não me penso em separado da floresta. Eu não penso a gente em separado do meio ambiente. A gente é a natureza. Pachamama. A Pachamama é sujeito de direito em constituições da América Latina. É o direito ambiental mesmo. Mas é como se nós não fôssemos algo à parte disso. Nós pertencemos à natureza. Nós somos esse sagrado também. E não abrimos os olhos para isso. Essa carta abre os olhos para o fato de que a gente dá as mãos. Quando ela dá as mãos para um Deus. Ela foi divinizada para dar as mãos para Ele, caminhar com Ele para sempre. Nós precisamos olhar para a natureza com os olhos dos povos originários e entender que nós pertencemos a todo esse sagrado. Não tem que chegar para a gente, na divisão dos danos, só a fumaça tóxica. A gente tem que se responsabilizar por tudo isso. Então 10 de copas sai do lado do 2, porque a gente tem que chegar a essa consciência aqui coletivamente, e a gente está no iniciozinho dela. A gente vai começar a dar as mãos agora. Como é que isso vai se manifestar nas individualidades? É um chamado a parar de funcionar só no modo belicoso, porque está todo mundo furioso, está todo mundo revoltado, mas isso também é muito limitante, e a gente vai ter que olhar para a conexão entre nós. A gente vai ter que olhar para a necessidade de dar as mãos diante de tudo que está acontecendo. Então a gente vai começar a ver agora os movimentos de solidariedade. A gente vai começar a ver a mobilização política, os grupos tomando as ruas. A gente vai começar a ver os grandes atos, as grandes manifestações agora, com esse delay. Porque ninguém está suportando a fumaça. Chegou para a gente a fumaça. Não dá para disfarçar o que está acontecendo. Então, quem mora agora nos grandes centros urbanos vai ter que se mexer. A gente vai ver um movimento acontecendo. Ele vai começar por esses dias. A ideia é que ele tome o Brasil inteiro. A gente pode começar a ver a mídia internacional batendo no governo, pedindo providências. Essa fumaça está se deslocando, está indo em direção a Uruguai, Paraguai, Argentina. Como eu disse, a gente pode esperar, cara, a Patagônia é ali do lado. Assim, ano que vem eu acho que a gente vai ter cidades aí sendo engolidas pelas águas. Porque todo esse gás carbônico emitido, ele vai contribuir mesmo para o degelo. É assustador. Esse nível de devastação a gente esperava que acontecesse em muitos anos. Aconteceu tudo em um mês, cara. E esses países que ainda são redutos de algum paraíso, essa aqui também é uma carta do paraíso, né? Eles estão no Monte Olimpo, ela chegou ao Monte Olimpo. Eles são esses últimos redutos de muita natureza, como é o caso do Brasil, que era um país que tinha 12% das águas de todo o planeta. Uma vez que eles sejam completamente devastados pela ganância, eles se transformam imediatamente em uma fonte de destruição em massa. Então, quando a gente incendeia as nossas florestas, seja pela negligência, seja pelo quanto o agro aproveita essas épocas do ano para incendiar mesmo, né? Porque todos nós estamos tacando fogo. Quando você se recusa a enxergar a gravidade
do que está acontecendo politicamente, quando o governo recebe pareceres em janeiro, fevereiro, sobre a promessa de que esse ano seria devastador em termos de meio ambiente, a gente ia lidar com queimadas, com secas, com tudo isso, e o governo não destina verbas suficientes e não pensa políticas ambientais suficientes para lidar com aquilo que está sendo anunciado, também é uma máquina de guerra. Quando o agronegócio se aproveita desse período de secas para incendiar terra, para que possa expandir os seus negócios e comercializar terras a valor de banana, a gente também tem destruição em massa. Então, a gente está querendo conter a destruição em massa, que é essa máquina de guerra que é o Belerofonte aqui. A gente está querendo preservar os nossos paraísos. E não vai ter outro jeito, a gente vai ter que começar a caminhar uns na direção dos outros. Aí vem o manto Tupinambá. O manto dourado de Dédalo é o 9 de ouros. Essa carta a gente viu sair principalmente nas nomeações mais importantes que aconteceram à Academia Brasileira de Letras do ano passado para cá. Essa carta saiu quando a Fernanda Montenegro, foi nomeada na ABL. Ela saiu quando ela foi empossada. Ela saiu quando o Gil foi nomeado. Ela saiu quando o Gil foi empossado. Ela saiu quando a Heloísa Buarque de Holanda foi nomeada e quando ela foi empossada. Quando saiu o Ailton Krenak, quando o Ailton Krenak entrou para a ABL, não foi o 9 de hoje, foi o 10. Porque o 10 é a carta do legado. Então ele não chegou lá sozinho, não é um indivíduo chegando à BL. São povos inteiros chegando com ele até a BL. Por isso que não foi o 9, foi muito mais do que o 9, foi o 10 de ouros. Então, o 9 de ouros é o momento em que o personagem de ouros, que é o personagem do meio ambiente. Ouros é o naipe da Mãe Terra. É o naipe onde a gente lida com a terra, o elemento terra mesmo, com todas as riquezas da terra. Olhar para o meio ambiente como as riquezas da Mãe Terra. E ele é o personagem que aprende a manusear essas riquezas. Então a relação entre o ser humano e o meio, no sentido da transformação do meio, através do trabalho, através das ferramentas de trabalho. Então o 9 de ouros, ele é a carta onde o personagem, que é um arquiteto, que aprendeu a prosperar, se deixou levar pelas suas misérias íntimas, perdeu tudo, ganhou uma segunda chance e voltou a prosperar, ele chegou a um lugar muito bom de si mesmo. Ele chegou a um orgulho de si, a um reconhecimento do seu poder. Ele não está rico, milionário, do jeito que esses coaches aí pregam para você, de que essa promessa de que todo mundo vai ficar rico, que é muito cafona, não tem a ver com esse personagem. Esse personagem encontrou uma riqueza dentro de si, ele tem orgulho do que ele faz, ele tem orgulho do que ele é capaz de produzir, ele tem orgulho da natureza, do meio ambiente, de como ele se relaciona com o meio ambiente. E essa carta, que é um manto dourado vestido pelo personagem de ouros, obviamente, nesta semana, ela está falando da chegada do manto Tupinambá. Eu não invalido de maneira alguma a cerimônia do manto Tupinambá, ela é importantíssima. E ela tem que acontecer mesmo agora. Ela tem que levantar, resgatar, acolher, mandar uma mensagem para o agronegócio e acolher os povos indígenas. Só que não pode ser só isso. O governo não pode fazer essa cerimônia e não se pronunciar oficialmente. Desculpa, travou aqui. O governo tem que se pronunciar sobre o que está sendo feito, o que ele está destinando em termos de políticas ambientais para a gente sair dessa situação. Tem que ser decretado estado de calamidade pública. Não é possível. Não é possível. No 9 de ouros,
esse personagem veste o manto dourado do auto-orgulho e da autossatisfação. Então, como é que isso vai se manifestar nas individualidades? A gente tem que recuperar esse orgulho de si. Individual, mas coletivamente também. A gente tem que resgatar esse orgulho das riquezas da Mãe Terra, o nosso patrimônio. Aquilo a que a gente pertence. Nós não somos algo em separado disso, nós somos as nossas próprias riquezas no 9 de ouros. A gente sente orgulho disso, a gente se envaidece disso, a gente defende, a gente honra isso. Então, as cartas de baixo do jogo são devastadoras. Elas comunicam que está todo mundo adoecido, perturbado, né, querendo sumir, não conseguindo se enquadrar nas tarefas cotidianas, no sistema, no mercado. Está todo mundo enlouquecido mesmo, arcano do louco. Mas aí o louco pede para que a gente medique ele. E qual é o remédio pro louco? É liberdade. Você vai ter que se dar alguma dose de libertação por esses dias, porque você não vai aguentar. Você não vai aguentar ficar só andando em círculos ali na tua vidinha e nas notícias. Não, cuidado para não surtar. Então dá a extravasada que o louco está pedindo para você. Em algum momento você vai ter que reservar dessa semana para dar uma extravasada. Tá? Aí vem as duas cartas belicosas. A gente está dizendo não ao Cavaleiro de Paus, e o porquê é o 7 de Paus. Então o louco está no sim, o Cavaleiro de Paus no não, o 7 de Paus no porquê. Essas duas cartas são cartas de fogo. Nós estamos sendo consumidos por incêndios florestais. O Cavaleiro de Paus é o cara que matou o irmão. Não queremos os iguais matando os iguais. Mas ele também é um vitorioso. É uma máquina de guerra que saiu pelo mundo e passou a vencer todas as batalhas. Nós não estamos nos conectando com o guerreiro vitorioso em nós. Nós estamos lidando só com um conflito direto, o corpo a corpo aqui. Essa carta comunica, o 7 de Paus, que nós estamos em guerra. E precisamos defender um outro manto dourado que existe nesse jogo aqui. Que o 9 de ouros não é o único manto dourado que aparece. Eles estão protegendo a lã dourada do carneiro sagrado, do carneiro divino de Zeus, que aparece aqui, ó, no As de Paus, muito mais nítido. Eles foram para uma ilha, foram buscar essa lã dourada e agora eles estão confrontando o exército dessa ilha para que eles consigam voltar com o manto dourado deles. Então a gente tem dois símbolos que representam esse ouro, as nossas riquezas. O 7 de Paus, para mim, além dessas cartas de Paus representarem os incêndios florestais, elas estão falando que nós estamos em batalha. É preciso confrontar o agronegócio. As coisas não podem continuar assim. O governo não pode mais se fazer de desentendido e deixar a Marina Silva de frente sem comprar o barulho dela. É preciso bater em quem tem que apanhar mesmo. Aí no topo do jogo, 10 de copas e 2 de copas. O fim da jornada de copas e o início. É necessário chegar aqui, a gente tem que dar as mãos. Mas é preciso começar a dar as mãos. A gente tem que começar a se aproximar uns dos outros. E entender que a gente tem que se organizar, se mobilizar, se unir. Aí vem o 9 de ouros. A gente precisa voltar a sentir orgulho das nossas próprias riquezas. Essas cartas do topo, todas essas cartas estão se comunicando com a gente num nível muito coletivo. Mas num sentido individual, o título desse tarô da semana é Desarme. Porque a gente tem que chegar a um estado emocional. A gente tem que se ajudar através... É isso, o apoio mútuo, a solidariedade. Ela tem que voltar a circular para que a gente consiga perceber que a gente é capaz de defender as nossas riquezas, as riquezas da Mãe Terra. Então, num sentido individual, o 10 de copas e o 2 de copas, eles vão se comunicar com as nossas emoções.
eles vão dizer que a gente tem que recorrer aos afetos, aos encontros afetivos, à aproximação entre pessoas, para que a gente consiga sair desse estado emocional belicoso que nos faz impotentes. Tem que organizar essa revolta para que ela seja potente, para que ela consiga trazer resultados. O 10 de copas e o 2 de copas, para cada um aqui, vai representar os movimentos emocionais importantíssimos dessa semana. É para a gente prestar atenção em quem nos dá as mãos. Não só no sentido político da coisa. Por exemplo, eu contei para vocês que eu sofri 2 situações de negligência médica, né? Negligência traduzindo violência médica, ao buscar um diagnóstico para minha questão respiratória. Ontem eu fui tratada por uma médica que ela só faltou me pegar no colo. Eu pude chorar com ela e falar sobre essas situações de negligência. Ela me acolheu muito, ela me deu toda a atenção do mundo. Então esse pequeno gesto de ocupar o seu espaço com muito amor, que ela fez por mim e ela certamente faz por todas as pessoas que ela atende, isso é capaz de mudar o mundo. Então a gente vai ter que ocupar os nossos espaços com muito amor. Eu refleti sobre isso, eu decidi fazer essa live aqui. Eu não vou ter condições de fazer todos os jogos individuais que estavam agendados, né? Eu tive que remarcar ontem, por exemplo, tudo. Isso é devastador para a vida do autônomo. Eu vou ter que compensar de alguma forma, por exemplo, com o livro, vou ter que vender o livro, né? Vender o livro. Eu vou ter que reagendar essas consultas para a semana que vem e divulgar. Ó, galera, a agenda está aberta. Talvez eu não consiga colocar todo mundo que está chegando agora na semana que vem, mas vai aí, estou abrindo a agenda já para o final do mês de setembro. Abrir a situação mesmo, porque a gente vai ter que se ajudar. Muitas pessoas estão prejudicadas também porque estão nessa insanidade de viver isso aí. Quem não está no mercado formal de trabalho está surtando. É a época do autônomo de surtar, é essa. Então no 10 de copas e no 2 de copas a gente começa a se dar as mãos. A gente quer chegar aqui, mas a gente está aqui, ó. É preciso começar a encontrar saídas através do cuidado, do apoio afetivo, para que a gente se mobilize e vire essa narrativa da impotência belicosa numa fúria organizada, que confronte, por exemplo, o governo nas ruas a respeito do porquê que a gente não está tendo saídas ambientais eficazes para esses incêndios todos. O que está sendo feito de fato? Ah, mas porque a classe artística globais, né? Os globais aí que cheiram o cu da Janja. A classe artística fez um vídeo questionando a Marina a respeito do que está acontecendo. Isso aí é insuficiente. Eu quero que os povos indígenas tenham a oportunidade de falar o que está acontecendo com eles quando fizerem essa cerimônia aí, ó, do manto tupinambá. Não adianta só fazer a cerimônia do manto tupinambá. Bota aí os povos lá do Xingu para falarem sobre o fato de que o Xingu pegou fogo. Isso aí ninguém quer fazer, né? Então, a gente vai ter que se dar as mãos. A gente vai começar a ver na nossa vida individual essa demanda. A gente pode ter um final de semana, porque essas são cartas do topo. Então, primeiro a gente se deparou com esse jogo da base, que é um cenário devastador. Depois a gente vai para as cartas do topo do jogo, que parece que é um outro jogo. É como se o jogo virasse. É uma realidade muito mais calorosa, equilibrada, promissora, esperançosa. 10 de copas, 2 de copas e 9 de ouros. Cartas lindas. Em comparação com o jogo da base, o louco cavaleiro de paus e o 7 de paus, que é um jogo horroroso. É preciso virar o jogo. Então a gente vai para as cartas de copas para encontrar apoio afetivo. E esse chamado pode acontecer na sua vida de maneira micro também.
Você pode ter um final de semana muito caloroso na presença dos seus amigos. Pode aparecer um flerte novo, uma pessoa nova por quem você se interesse, que se interesse por você, que te encha de vontade de viver, mesmo nesse cenário devastador. Você pode receber um tratamento médico, como o que eu recebi, que faça você voltar a acreditar no ser humano. Eu estava muito descrente do ser humano, muito furiosa com essa porra toda. Entendeu? Então, no 10 de copas e no 2 de copas, a gente tem as vacinas. As vacinas do naipe de corações. Para a gente sair da belicosidade impotente. E a gente ir para a verdadeira construção de saídas afetivas. Tudo isso quer resgatar uma crença, um orgulho na nossa relação conosco e na nossa relação com as riquezas da Mãe Terra, o meio ambiente. O 9 de ouros é a carta onde o herói de ouros está com muito orgulho de si. Ele chegou a uma consciência a respeito da sua força, da importância do seu trabalho, que é inegociável. E ao mesmo tempo o naipe de ouros é um naipe do elemento terra, da Mãe Terra. Então, no nível das individualidades, como eu disse, a gente vai ter que ocupar os nossos espaços de uma maneira em que a gente consiga interferir, ajudar a organizar o cenário coletivo. Você vai ter que desenvolver o seu trabalho essa semana com muita consciência de que isso é servir, de que isso é salvar a si, salvar ao outro. Todo trabalho, todo e qualquer trabalho fala sobre qual é o ponto a partir do qual a gente salva a si mesmo e salva os outros. Todos os trabalhos. O que nos cabe é encontrar o lugar do mundo a partir do qual esse servir vai ser o mais verdadeiro possível pra gente. Entendeu? Então, nas individualidades, o 9 de ouros quer fazer com que você volte a sentir orgulho de si. Podem acontecer coisas que façam você sentir muito orgulho de si. Essa semana eu fui procurada por uma pessoa muito famosa para eu jogar para ela. Uma cozinheira. Não posso falar, tá? Isso aconteceu, acho que na terça-feira. E eu fiquei de cara. Eu entendi como uma bênção, assim. É claro que eu atendo todas as pessoas com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Então, quando eu não estiver em condições de atender, entenda, é melhor que seja assim. Porque quando eu for te atender, eu vou ser o melhor ser humano que eu puder ser. Mesmo que eu esteja desgostosa com a vida, mesmo que eu esteja puta, o meu trabalho é um lugar de socorro, de acolher o ser humano e falar para ele exatamente o que ele precisa ouvir, para que ele possa se movimentar na vida dele. Então eu fui procurada por essa pessoa muito famosa, na terça-feira, se não me engano. Fulano e fulana disseram que eu preciso jogar com você. E eu pensando, eu também preciso jogar pra você, gata. Então no 9 de ouros podem acontecer coisas que façam a gente sentir muito orgulho do nosso trabalho. Assim como eu tenho certeza de que o meu reconhecimento a essa médica aí, que me socorreu ontem, depois de 12 horas de crise respiratória, depois de 2 situações de negligência médica que eu sofri, essa mulher me dá um tratamento humaníssimo. Essa mulher pegou o SUS no colo e falou, olha o que eu faço, olha a importância do que eu faço. Foi isso que ela fez comigo. A partir do momento que a gente entende a necessidade da gente dar as mãos, da gente iniciar, deflagrar esse movimento de solidariedade, né? E a gente faz isso através também dos espaços que a gente já ocupa no mundo, a gente chega ao 9 de ouros, a um imenso orgulho de que nós somos o nosso próprio remédio. Nós somos o remédio para essa merda toda que está acontecendo. A nossa capacidade de nos dar as mãos, de fazer circular o afeto, de trazer a vitória, de honrar Pachamama, honrar a Mãe Terra, honrar o fato de que nós pertencemos a tudo que está sendo incendiado, nós estamos sendo incineradas.
Quando a gente vira o jogo, vira a narrativa e assume o poder que a gente tem de dar as mãos, porque desmobilizado a gente não é porra nenhuma. Mas se a gente der as mãos, se a gente sair tomando tudo, aí a gente vira o jogo. Então, nas individualidades, o 10 de copas, o 2 de copas e o 9 de ouros vão trazer situações muito importantes de voltar a acreditar no ser humano, de voltar a sentir o amor, de voltar a acreditar nos laços, de voltar a sentir orgulho de si, daquilo que você faz. Então, convites podem aparecer em reconhecimento a quem você é, o que você faz. É para lá que a gente tem que se encaminhar, a gente tem que sair da impotência, do jogo básico, que só diz que a gente está constatando que a gente está vivendo uma situação insana, um cenário devastador, um cenário de guerra e destruição. Mas do que nos ajuda apenas constatar isso, se a gente não puder instrumentalizar isso virando o jogo e trazendo os laços, a força dos laços, para virar tudo? É sobre isso. E tá tudo bem? Não, tá tudo uma merda. Vamos lá, galera. Ótima semana pra gente. Se vocês puderem ajudar o Autônomo aqui, venham jogar, venham agendar suas consultas. Eu tô vendendo os jogos, os livros também. Não só abrindo agenda para jogos, que vai até o final de setembro, né? Quem vier jogar agora, algumas vagas eu ainda tenho para semana que vem, se você for rápida. Mas eu vou manter a agenda aberta até o final de setembro, pelo menos, para receber o resto da galera, porque eu não pude trabalhar. Um dia, 2 que eu pare de trabalhar é caótico para mim, como autônoma. Então, se vocês quiserem fortalecer o meu trabalho, venham jogar, comprem livros, entrem para o laboratório. Me ajudem para que eu possa continuar aqui ajudando todo mundo que vem receber esses recados, tá bom? Ótima semana pra gente.